Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um sujeito que muita gente não conhece, a não ser aquelas pessoas que se interessam pelos movimentos esotéricos, espiritualistas, espíritas, pela teosofia, pelo movimento Rosa Cruz. Esse pessoal com certeza já ouviu falar sobre o motivo do nosso vídeo hoje, mas muita gente ainda não conhece. Trata-se de uma figura fascinante. Trata-se de um homem muito interessante. O Jorge Luiz Borges, na década de 1970, foi chamado para fazer 5 conferências na Universidade de Belgrano, na Argentina. Jorge Luiz Borges, o grande erudito, escritor, argentino, foi convidado para fazer essas palestras. Ele podia escolher o tema que ele quisesse. E ele vai escolher um dos temas dessas 5 palestras, ele vai fazer sobre o nosso objetivo hoje aqui do vídeo. E eu vou ler para vocês aqui o comecinho da palestra do Borges, 3 linhas só, que está aqui no livro 5 visões pessoais, que são as 5 palestras do Borges, que no Brasil foi editado pela Universidade de Brasília, O Borges começa a sua palestra assim: Voltaire dizia que o homem mais extraordinário registrado pela história foi Carlos XII. Eu diria que talvez o homem mais extraordinário a admitirmos tais superlativos foi o mais misterioso dos súditos de Carlos XII, Emanuel Swedenborg. É sobre esse homem que nós vamos falar hoje. Emanuel Swedenborg, ele é um sueco, filho de um pastor luterano e professor universitário de teologia. Então ele vai nascer num ambiente tremendamente religioso, numa atmosfera embebida pela religião para explicar o mundo, o destino do sujeito no planeta. E depois disso, ele vai para a universidade. E na universidade ele vai tomar contato com a ciência. Não podemos esquecer que estamos aí no final do século XVII, início do século XVIII, e a ciência, tal como hoje a entendemos, obviamente ela não era praticada na época. Trata-se de uma ciência aí do final do século XVII, início do século XVIII, uma ciência fortemente marcada pela filosofia, pelas ideias neoplatônicas, pelo gnosticismo. Era uma ciência muito marcada pela filosofia. Mas mesmo assim será um choque para Emanuel. Ele vai então fazer um confronto das ideias religiosas que ele havia aprendido em casa, com seu pai, e as ideias agora, a profusão de ideias que ele vai tomar em contato lá na universidade. Aparentemente, essas informações trazidas pela universidade vai vencer aquele mundo infantil, no qual foram plantadas as sementes poderosas da imaginação religiosa. E Emanuel Swedenborg se converterá num dos maiores nomes da ciência do século XVIII, do início do século XVIII. Eu separei aqui algumas das atividades, alguns dos interesses do Emanuel para eu poder não esquecer de falar, porque eu acho muito bacana isso aqui. Os interesses dele orbitavam por múltiplas áreas: geologia, astronomia, física, química, matemática, ótica, metalurgia, anatomia, fisiologia, cristalografia, mecânica, hidráulica, filosofia, psicologia, política, religião e outras.
Ele vai criar o primeiro jornal científico da Suécia. Vai desenhar protótipos de submarinos, aeroplanos, metralhadoras, bomba hidráulica, guindaste, máquina de parafusar, e vai imaginar a existência do átomo. Foi político, membro do parlamento sueco, músico, organista, publicou poemas, fábulas, tratados de filosofia, manuais de álgebra, livros sobre psicologia. Ele publica dezenas de livros. Falava o sueco, holandês, inglês, francês, alemão, hebraico, grego, latim e italiano. A gente cansa só de ler aqui as habilidades e as capacidades do Emanuel Swedenborg. As coisas então corriam mais ou menos bem. Os biógrafos falam que a vida afetiva, amorosa dele não ia muito bem. Era algo assim, meio conturbado. Né? Ele parecia que não se acertar muito ali na área sexual. Mas isso é tratado de modo muito velado, O pessoal não entra fundo nisso aí. Apenas levanta ali uma lebre que nós temos que caçar essa lebre e cada um caça essa lebre como quiser. Quando Emanuel estava prestes a se tornar um sexagenário, ele terá uma visão. O sujeito aparece para ele. E ele vai atribuir essa visão à visão de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vai dizer para ele o seguinte: abandona a ciência, você já dedicou muito a tua vida à ciência, você agora vai se dedicar à minha obra. Você vai ser o portador de uma nova fé. Você vai ser o portador de uma boa nova. Você vai apregoar a verdade verdadeira. E ele então vai largar toda essa vida dedicada à ciência e vai escrever mais de 30 volumes voltados para a teologia cristã. Só que não será uma teologia cristã tradicional. Ele vai fazer toda uma releitura da teologia cristã. E nessa releitura da teologia cristã estará enxertado o outro mundo, o mundo dos espíritos. Emanuel Swedenborg vai trazer uma verdade não ditada por um Deus, como ocorreu com a maioria dos grandes fundadores de religiões. A verdade que Emanuel Swedenborg vai trazer é uma verdade ditada pelos espíritos, assim como Allan Kardec depois vai repetir. Né? O Allan Kardec vai trazer também uma verdade revelada pelos espíritos dos mortos. Bom, o Swedenborg vai perceber o seguinte: quando a gente morre, nós não vamos perceber que morremos. Perceberam a semelhança já com o kardecismo atual? Né? O sujeito morre e não sabe que morreu. Ele transita no meio do pai, dos amigos, ele não sabe que está morto. O Swedenborg diz que o sujeito, quando morre, vai ficar num lugar apropriado, um campo dos espíritos, durante um período variável ali, até saber para onde ele irá passar mais algum tempo. Ele pode ficar nesse campo ali dos espíritos durante alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses ou alguns anos. No máximo 30 anos. Depois ele tem que sair dali. Bom, quando ele sai dali, ele vai para um dos céus ou um dos infernos. Porque nós temos 3 céus e 3 infernos. E será o sujeito que escolherá para onde quer ir, para onde ele se harmoniza, para onde ele vibra melhor. No céu 1, céu 2, céu 3. Inferno 1, inferno 2, inferno 3. E mais,
são intercambiáveis esses céus e esses infernos. Do 1 passa para o 2, do 2 para o 3, e se ele estiver no inferno, depois, se ele se sentir que está apto a viver a experiência do céu, ele vai para o céu 1, para o céu 2, para o céu 3. Swinburne tem essas informações todas dos habitantes do outro mundo. Ele chega até mesmo a bater um papo com Deus. Ele descobre que no outro mundo é um mundo culto, é um mundo que preza a arte, que preza o intelecto, que preza a razão, assim como ele um dia prezou. No outro mundo há academias, há bibliotecas, há universidades, há conservatórios. No outro mundo se casa. No outro mundo se aprende a tocar instrumentos musicais. O outro mundo é muito mais colorido, o outro mundo é muito mais vivo do que este mundo. No outro mundo o sujeito vive com muito mais intensidade. Que interessante. Há um gozo corporal no outro mundo muito maior do que há neste mundo. Depois da morte de Swinburne, vão abrir igrejas. Ainda existem essas igrejas nos dias de hoje. Igrejas que aplicam a doutrina do Swinburne. A sua doutrina irá influenciar tremendamente o movimento espiritualista do século XIX, a teosofia, o movimento Rosa Cruz, todos esses movimentos, o espiritismo kardecista, né? Influenciará tremendamente. Ele ainda é muito respeitado e muito cultuado, né, em todos esses meios. O Swinburne vai trazer o mundo dos espíritos, o mundo do além, para mais próximo, para mais perto do mundo do aquém. Ele vai valorizar a racionalidade, mas vai valorizar também a imaginação. Para se chegar até Deus, para se progredir, é preciso razão e imaginação. A sua influência vai chegar a extrapolar a religião. Ele vai influenciar e muito a literatura e a poesia do final do século XIX e de todo o século XX. William Blake, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, William Yeats, claro, Jorge Luiz Borges, todos vão beber na literatura de Swinburne, vão ser profundamente influenciados por ele. Com Emmanuel Swinburne, mais do que com qualquer outro místico, o outro mundo, o mundo oculto, invadiu o mundo revelado e o subjugou.